Josué 7:1 diz assim: mas os israelitas foram com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo da onde? Judá, Judas, apossou-se de algumas coisas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou completamente. Está repreendido em nome de Jesus, amém, irmãos? Quem pode falar amém pela palavra do Senhor? Pode se assentar, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós não tropeçamos nas grandes pedras da vida, nós tropeçamos nas pequenas, porque as grandes, o que acontece quando você vê ela, ou vê elas, você se desvia delas, mas as pequenas não. Você já percebeu que são as pequenas pedras que você tropeça, são elas que ferem os nossos pés, não são as grandes? Quando você está caminhando numa boa lá no seu caminho, você é uma pedrona, você só sai de lado assim e continua a sua jornada. Mas quando você não vê uma pedrinha pontiaguda ali, você está descalço, e você pisa, ela perfura o seu pé e dói, e causa transtorno, ou então você chuta uma delas assim. Já chutou alguma vez assim, arrancou o tampão do dedo? Lá no Mato Grosso a gente fala assim, tampão do dedo, não sei se vocês falam assim também. Aí você arranca aquele tampão do dedo assim e fala: ai meu Deus, e fica um tempão com o pé machucado, né? Se fosse uma pedrona assim, do tamanho dessa caixa aqui, você não ia tropeçar, porque você ia ver a pedra. São as pedras pequenas que trazem essas feridas, que machucam os nossos pés, que ferem os nossos pés. Por isso o tema da mensagem é: cuidado com as pequenas coisas, porque são elas que derrubam. São elas que derrubam ministérios. São as pequenas coisas que destroem casamentos. São as pequenas coisas que destroem a sua vida financeira, a sua vida espiritual. São as pequenas. Não se engane, não são as grandes. Os grandes homens de Deus que caíram na história, caíram por poucas coisas, pequeninas coisas. Sabe, querido, o que está acontecendo com o povo hebreu é que ao sair do Egito, eles vão conquistar a terra prometida. Você sabe, eles ficaram 40 anos no deserto. Quando finalmente é a hora deles entrarem, 40 anos referente a 40 dias que eles espiaram a terra. Então um dia virou um ano, 40 dias, 40 anos de atraso. E finalmente eles vão entrar, e Josué está daquele jeito que ele estava da primeira vez. Ele e Caleb foram os únicos que tinham um pensamento de conquista, uma mentalidade de conquista, e eles não perderam isso. 40 anos no deserto não foi capaz de tirar isso deles. Mas o povo ainda tem dificuldade. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que Josué e Caleb têm um espírito diferente, está dizendo que eles têm uma mentalidade diferente, uma forma de pensar que agrada a Deus. E enquanto o povo tinha uma forma de pensar que irritava Deus, irritava demais, e Deus chega a dizer que o povo tentou o Senhor por 10 vezes no deserto. E quando chegou no final da última tentação, que foi das águas de Meribá, Moisés ficou tão bravo que feriu a rocha, e Deus ali falou assim: olha, eu não quero saber desse povo. É o seguinte, só vai entrar de 21 anos para baixo, não quero mais saber de nenhum desses outros, porque eles são cabeça dura, e eu não quero cabeça dura entrando lá. E aí o que vai acontecer? Eles vão entrar com uma nova geração, e Josué começa agora a liderar, porque Moisés não ia entrar, e Josué tem a obrigação de liderar esse povo.
E primeiro Josué está trabalhando a mentalidade deles, dizendo assim: olha, para vocês que viveram tantos anos no Egito como escravos, para vocês herdarem a terra prometida, vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. Não dá para entrar na terra prometida e governar a terra prometida com uma mentalidade de escravo. Então deixem de ser escravos. Vocês já saíram do Egito, mas parece que o Egito não sai de vocês. Libertem-se do Egito de uma vez por todas. É por isso que eu sempre afirmo que libertação não é para ímpio, libertação é para crente. É crente que tem que ser liberto, porque já é salvo, mas não é liberto. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Então tem gente que pensa que libertação é só expulsar demônio. Libertação vai muito além do que isso, vai numa transformação de mente, de uma nova forma de pensar. Porque às vezes você é crente, mas quem olha para você não enxerga ainda isso. Seus parentes, seus familiares não conseguem ver nenhuma mudança, nenhuma transformação. Você reconhece Jesus como seu Salvador, você reconhece que o reino de Deus está entre nós, você tem toda essa consciência bíblica, mas o coração ainda não mudou, a mente ainda não mudou. É o que está acontecendo com esse povo, eles ainda não mudaram. E Josué tem essa missão de assumir o cajado de Moisés e agora conduzir o povo para entrar na terra prometida. E quando ele está entrando, ele já depara com o primeiro desafio, ou o primeiro maior desafio que ele tinha que enfrentar. E esse desafio tem nome, é uma cidade, e a cidade é Jericó. E Jericó é simplesmente a maior cidade que eles tinham até então encontrado no caminho. Os inimigos mais terríveis que eles podiam esperar, porque além de bem treinados, além de um exército grande, numeroso, poderoso, que tinha armas especiais de batalha, ou seja, o inimigo era grande. Ela era cercada por muralhas, e muralhas tão largas que cabiam casas dentro. Afinal, Raabe morava em cima da muralha. E o que acontece? É um inimigo muito grande, e para vencer esse inimigo grande, eles dependiam muito de Deus. E Deus então traça a estratégia, Deus diz como eles devem fazer. E Josué não perde tempo, ele chama todo mundo e fala assim: olha, se a gente quiser vencer, se a gente quiser conquistar Jericó, nós precisamos obedecer a Deus na risca, do jeito que está escrito. Se a gente se desviar um pouquinho, vai dar errado e a gente vai passar vergonha. E o povo, vendo aquele inimigo gigantesco, disse assim: olha, Josué, nós vamos obedecer, o que Deus mandar fazer, nós vamos fazer. E Deus traça uma estratégia inusitada, onde eles tinham que dar voltas ao redor dos muros da cidade, dando cânticos de vitória, cânticos de conquista, cânticos de louvor. E eles imaginavam assim: olha, onde está a espada? Onde está o escudo? Onde estão as flechas? Não, mas as armas de guerra que Deus dá a eles não eram flechas, não eram espadas, nem escudos. As armas de guerra eram cânticos, adoração, declarações de vitória, de conquista. E eles fazem isso durante 6 dias. E no 7º dia, eles deveriam dar mais 7 voltas num dia só. Foram 6, uma em cada dia. E no último dia, 7 voltas. Total, 13 voltas no total. E por último, eles deveriam gritar, com alto e bom som. Gritar. Gente bonita de Jesus, eles começam a gritar, e aquele grito ecoou sobre os muros largos de Jericó, que começaram simplesmente a cair, como se fosse um terremoto. E eu imagino eles gritando, e ao mesmo tempo ficando impressionados com o tamanho da vitória que Deus estava dando a eles. Porque grandes inimigos nos trazem grandes vitórias, ok? Se o inimigo que você está enfrentando hoje for grande, eu tenho a liberdade da palavra de Deus declarar na sua vida: prepare-se para uma grande vitória. Você está ao lado de uma pessoa que você ama muito? Aponta o dedinho para ela e fala assim: se seu inimigo é grande, porque sua vitória será maior ainda. Aleluia. Eles venceram Jericó, uma grande cidade. Eles venceram Jericó, um grande inimigo.
O capítulo 6 termina dizendo que com isso, com essa vitória, a fama de Josué aumentou, que os povos ao redor ficaram morrendo de medo deles. Que vitória! Imagine eles voltando para suas tendas, comemorando e reconhecendo que realmente eles escaparam de uma que era grande, hein, gente? Não era qualquer coisa, não. Ali foi uma grande libertação, um grande livramento, uma grande conquista. Conquistaram a cidade, derrubaram os muros, venceram os moradores de Jericó. Josué chegou a amaldiçoar, dizendo: quem levantar essa cidade novamente vai estar amaldiçoado. E lá na frente, nos dias de Acabe, teve um cara que levantou e literalmente foi amaldiçoado. Amaldiçoado os filhos dele, perdeu todos os filhos dele. E agora eles estão já com aquela sensação de alívio. Não tem quando você passa por um problema muito grande, e você alcança em Deus a vitória, e aí você fica assim aliviado, fala: ufa, olha, obrigado, Senhor. Eram eles celebrando a vitória, conquistando, literalmente ganharam no grito, mas lógico, com a ajuda do Senhor. Eram eles. Então Josué, enquanto o povo está comemorando, Josué já está traçando mais um avanço, porque ainda eles não chegaram ainda na terra prometida, ainda tinha outra cidade no caminho. E Josué espera eles comemorarem, chama seus principais guerreiros e diz assim: bom, próxima cidade está aí à frente. O nome dela é Ai. Diga assim comigo: Ai. Fala assim: Ai. E ele manda os espias. E os espias voltam com um retorno dizendo assim: olha, Josué, a cidade é um ovinho, pequenininha. Lá não tem nem soldado. Eles são tão fracos que nem exército eles têm. Vamos fazer o seguinte: nosso conselho para você é assim: mande uns 2 ou 3 mil, porque eles são tão fracos que 2 ou 3 mil vai ganhar deles. Eles eram 12 mil. Manda só 2 ou 3 mil que a gente derrota os 12 mil. E lógico, os 12 mil nem todos iam lutar, porque a cidade não era de guerreiros. Agora imagine só, 12 mil, imagine Jericó, que era muito mais, muito mais. Então Josué fala assim: então tá bom, vou aceitar o conselho de vocês, mando lá 2 mil para poder ir lá guerrear e vencer. E quando eles chegam lá, e eles vão enfrentar os moradores de Ai, o texto diz que eles foram vergonhosamente derrotados. 36 deles morreram, o restante voltaram gritando: ai, 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 ai. Josué entra em pânico, porque ele recebeu uma promessa do Senhor. E qual era essa promessa? Eu serei contigo todos os dias da sua vida e ninguém poderá te resistir. Ninguém poderá te resistir. Entenda, não é vencer, é resistir. Lembra que Jesus disse isso? Ninguém pode resistir à igreja, ou seja, as portas do inferno não vão prevalecer, não vão resistir. Por quê? Qual que é a diferença, pastor Fabrício? A diferença é que só resiste quem está sendo atacado. Significa que a igreja e Israel foi posicionada por Deus não para ficar na defensiva e resistir ao inferno, mas foi feito para atacar o inferno. E é o inferno que tem que ficar na defensiva e não nós. Eu sei que as coisas não estão acontecendo assim nos dias de hoje, eu sei disso. São poucas igrejas que atacam o inferno. A maioria das igrejas atacam umas às outras, entendeu, gente? Uma fala mal da outra, você está entendendo? É apóstolo que fala mal de pastor, que fala mal de mestre, que fala mal de evangelista, que fala mal da Universal, da Assembleia, é um falando mal do outro. Mas nós somos chamados para atacar o inferno. E aí o que está acontecendo com eles? Deus diz: ninguém vai poder te resistir. Enquanto você estiver avançando, ninguém vai te resistir. Enquanto você estiver avançando, ninguém vai te resistir. Enquanto você estiver avançando, ninguém vai te resistir. Amém? Amém mesmo, irmão? Então diga para essa pessoa que está com você, que você ama tanto ela, ou se ela é muito querida, fala para ela: enquanto você avançar, ninguém vai te resistir. Então fala assim para ela, ó, fala assim para ela: não pare. Fala: não pare. Não é tempo de parar, é tempo de avançar. O reino precisa avançar.
não é tempo de parar. As nossas estratégias precisam ser agressivas contra o inferno. Nós precisamos ter estratégias para saquear o inferno e tirar as pessoas que estão lá dentro. Nós precisamos resgatar os que estão perdidos nas trevas. A igreja não pode ficar simplesmente esperando acontecer, esperando as pessoas virem aqui e entrar na igreja como se aqui fosse um imã negativo. Nós fomos chamados para avançar, para conquistar. E qual é o problema se você não tem uma mentalidade de conquista? Morre no deserto. E o que não morre no deserto traz problema para o povo de Deus. Acã. Acã é o cara que vai trazer problema. Porque enquanto Josué está desesperado para tentar entender: Senhor, por que o Senhor falhou comigo? O Senhor me prometeu, os meus soldados estão envergonhados, e todo o povo ficou desanimado, profundamente desanimado. Ninguém mais quer fazer nada, ninguém mais quer te adorar, ninguém mais quer te louvar. Eu fico imaginando se lá tivesse o ministério do louvor. A ministra do louvor ia ficar assim, igual a Sinara: por favor, cante, por favor, adore. Será que você pode adorar? Ainda bem que o nosso povo não é assim, né, Sinara? O nosso povo adora. Nosso povo tem motivo para louvar o Senhor, amém? Rapaz, eu fico imaginando eu chegando pela primeira vez, atravessando aquela porta. Que igreja que eu gostaria de esperar? Um povo fervoroso, sabe, aquele povo que está aquecido pela chama do Espírito Santo, um povo que está cheio do Espírito, irmão. Se tiver que falar línguas estranhas, que fale. Se tiver que profetizar, que profetize. Se tiver que levantar da sua cadeira e orar um pelo outro, que levante e ore um pelo outro. Mas pastor, tem que ter ordem e decência. Só nessas horas do culto que você quer ordem e decência, né, irmão? Nas outras coisas o povo não quer nem saber de ordem, nem, muito menos de decência, né? Mas olha só o que está acontecendo. Eles estão com um cara que é o espia, uma pessoa numa posição de estratégia, uma posição estratégica. Colocaram um cara chamado Acã. Tem coisa pior na sua vida do que você colocar uma pessoa numa posição estratégica e essa pessoa não está alinhada com você no seu pensamento e mentalidade de conquista? Moisés não entrou na terra por isso, irmão. Era cercado de gente que não pensava como ele. Quem está pegando aqui? Cercado. Você está cercado por um monte de gente que você até fala que você vai viver a bênção, você vai viver a promessa, mas a pessoa está dizendo assim: não vai não. É que é difícil, eu não consegui, você também não vai conseguir. Eu não consegui, você também não vai conseguir. Então como que vai ser? Quando a gente começa a observar que pessoas são importantes para a gente, posições estratégicas na nossa vida tem que ser preenchida pelas pessoas certas, a gente começa a selecionar um pouquinho mais quem entra na nossa intimidade. Você tem paz com todo mundo, você é amigo de todo mundo, mas você não coloca qualquer pessoa na sua intimidade. Você não coloca qualquer pessoa na sua casa. Você não coloca qualquer pessoa na sua igreja. Você não fala da sua intimidade para qualquer pessoa, porque você sabe que isso pode comprometer a conquista que Deus tem para você. E olha só, não pensa que conquistar a terra prometida era um projeto de homens, não. Era um projeto de Deus. Não pense que conquistar Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra, conquistar Rio Grande do Sul, é projeto do pastor Fabrício, não. Esse projeto é de Deus. Ele está comprometido com isso. A gente só tem que obedecer. Quem está entendendo isso aqui? A gente só tem que obedecer. E olha só, eles colocam Acã ali numa posição estratégica, e o cara não tem uma mentalidade de conquista. A mentalidade dele, sabe o que é, irmãos? A mentalidade dele é de aproveitador, de aproveitar ali uma situação e pegar o que ele tinha ali de oportunidade para poder fazer algo com o que ele podia alcançar. Então olha só, quando você tem uma pessoa que tem mentalidade de conquista, ela não se contenta com pouco, ela não se contenta com a mesquinhez. Ela está sempre preparada para tudo aquilo que Deus tem para ela. Ela não coloca limites. Por que eu decidi trazer a estratégia do GE? Porque, irmãos, eu sei que você pode ganhar uma pessoa para Jesus,
Mas se você não ganhar a casa dela, você acaba perdendo ela. Quem está entendendo? Porque você tem que entender que nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Eu sou crente. Está onde? Estou no show. Que show? De rock, de sertanejo. Meu irmão, você é a média daquelas pessoas. Você é a média das pessoas que você convive. E essa pessoa está falando para mim, pastor, eu quero mudar de vida, só que eu não consigo, como que eu vou me libertar de todas essas coisas? Eu falei, enquanto você não ganhar a sua casa, qual que é a promessa de Deus? Será salvo tu e a tua? Enquanto você não ganhar a sua casa toda, esquece, irmão. Você vai ter dificuldade, sua esposa vai atrapalhar, seus filhos não vão querer, vai ficar difícil para você, você vai carregar um peso muito grande. Tem que ganhar a família toda. Ganha a família, você vai ver, tudo vai mudar, tudo vai ficar leve. Porque a sua família vai ser a principal acusadora sobre você, sobre qualquer coisa que você errar. Mas você não é crente? Crente sem vergonha, aí fala que é crente, vai na igreja, chega aqui e faz tudo errado. Sua família vai ser o primeiro a te atacar. Eles fazem coisas piores do que vocês, mas eles serão os primeiros a te atacar. E ele será, pastor? Eu falei, simples, deixa eu fazer um raciocínio com você. Você tem filhos, você já sabe o que seus filhos querem se formar? Pastor, eu quero que meus filhos façam medicina. Eu falei, muito bem, imagine comigo, seus filhos vão fazer medicina. E eles vão começar a fazer amizade com futuros médicos. E lá na frente também se tornarão médicos. E aí o que vai acontecer? A melhor amiga dela agora já não vai ser mais aquela do bairro. Vai ser aquela médica que trabalha com ela todo dia. Aí ela casa com um médico. A amiga também casa com um médico. E eles começam a conviver em outros ambientes. E eles começam a conhecer pessoas importantes na sociedade. Todo mundo é importante para Deus, mas pessoas importantes na sociedade. Aí eu perguntei para ele, mudou ou não mudou a vida completamente dos seus filhos? Mudou. Completamente. Eu falei, eles vão fazer uma especialização nos Estados Unidos. Lá fazem amizade. Aí seus netos vão lá e se casam com filhos de americano. O que vai acontecer com seus bisnetos? Vai nem saber onde você nasceu. Mudou completamente, porque você é a média. Quando se coloca Acã no meio de projetos estratégicos, alguma coisa vai dar errado. E é isso que Deus vai dizer para Josué. Você não entendeu onde você errou? Acã pegou coisas escondidas e colocou debaixo da tenda dele. Enquanto isso, que eu tinha dito que não era para pegar, eu disse que era para acabar com tudo. Eu não quero nada de Jericó, porque todas essas coisas de Jericó que ele pegou são consagradas a outros deuses. E por isso que eu disse, queima tudo, eu não quero nada. Queima tudo. Israel pecou, mas peraí, quem pecou foi ele. Não, mas Israel pecou junto. Vocês são um time, vocês são uma família, vocês são um corpo. Se tem alguém no meio que está assim, vai comprometer todo o corpo, vai comprometer todo o trabalho. Josué rasga suas vestes, mal que estava, desesperado, chora e fala com Deus. E manda chamar Acã. Acã, confessa, cara, o que você fez? Josué, é o seguinte. Quando eu vi entre os despojos, eu peguei uma bela capa babilônica. Peguei 2,4 kg de ouro. E peguei de prata e peguei 600 gramas de ouro. Ouro, prata e capa. Só que a consequência dele ter feito isso foi a morte de 36 homens e a derrota da nação para uma cidade pequenininha. Pequenas pedras, grandes consequências. Grandes inimigos, grandes vitórias. Pequenos inimigos, pequenas derrotas, grandes consequências. Você acha mesmo que você brigou com seu marido por causa do sabonete? Você acha mesmo? Olha só o que ele disse. Eu só peguei uma capa babilônica. Eu só peguei 2,4 kg de prata, uma pratinha. E 600 gramas de ouro, só isso. Gente, e é só isso mesmo, não é verdade? Deus estava querendo uma visão de conquista e não de mesquinharia. Você vai comprometer todo o trabalho por causa de 600 gramas de ouro, 2,4 kg de prata.
e uma capa babilônica, sendo que Deus estava dando um reino todo, com quilos e quilos e quilos de ouro, de prata, de todos os bens, mas a mentalidade do cara era o quê? Escravo. No Egito ele nunca viu ouro, a não ser no colar de Faraó. Cresceu o olho, e se afobou, e tomou uma decisão errada. E a gente começa a observar 3 ensinamentos que eu quero passar para você, que eu quero que você pegue na sua vida, porque eu tenho certeza que isso é a resposta de Deus para você, para essa semana. Não é para mês que vem, não, é para essa semana. Eu vou ser breve nesses pontos. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é que você precisa aprender a superar os obstáculos. Se você quer ter uma mentalidade de conquista, você precisa aprender a resolver problemas. Você precisa aprender a superar obstáculos. Diante de você vai ter cidades grandes como Jericó e vai ter cidades pequenas como Ai. Você vai resolver problemas grandes e problemas pequenos. Você vai saber que terá grandes coisas para tratar e pequenas coisas para tratar. E que você pode muitas vezes tropeçar não nas grandes, mas pode tropeçar nas pequenininhas. Que essas pequenininhas é que vão dar trabalho. O lugar de conquista que Deus tem para nós, o lugar de conquista que o Senhor preparou para cada um de nós, sempre terá um obstáculo. E se você não aprender a superar obstáculos, você nunca vai alcançar esse lugar de conquista. E esse lugar de conquista pode ser uma família abençoada, pode ser uma espiritualidade elevada, profunda, pode ser uma conquista em qualquer área da sua vida. Se você não aprender a superar esses obstáculos, você não alcança a terra. Você não alcança a promessa, você não alcança a terra prometida. Então, meu querido, a nossa vida contém muitos obstáculos, ela é feita de obstáculos. Então, tudo que nós temos que realizar em nome do Senhor, vai envolver a superação de barreiras, de muralhas, de cidades, de inimigos, de obstáculos que vêm para poder experimentar a gente, para poder trabalhar a gente. E esses obstáculos podem ser doenças, pode ser tristeza profunda, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema financeiro, pode ser uma depressão, que você está carregando junto com você antes de entrar nesse processo de conquista, antes de entrar nesse território de conquista, e você tem escondido e agido como Acã, escondido ali encoberto. E porque você tem encoberto, Deus está vendo e não vai dar conquista, porque não está preparado ainda, senão você vai perder algo maior, que é toda a promessa que Deus tem. Então esses pequenos problemas, esses pequenos obstáculos, barreiras que estão diante de nós, é que faz com que a gente perca, porque a gente esconde. Quantos crentes estão em depressão e não falam? Quantos crentes estão enfrentando pecados ocultos e não confessa, e não abre o jogo? Então são esses problemas que surgem diante de nós e que trazem consequências gravíssimas. São pequenos problemas, mas que trazem consequências gravíssimas. Às vezes eu vejo pessoas que falam: pastor, ore por mim, porque estou com efizema pulmonar. Por quê? Porque eu fumei a vida toda. Cadê Deus? Cadê Deus? Eu falei: cadê Deus? Como assim você fumou a vida toda? Qual que é a consequência? Ô pastor, mas era só um cigarrinho. Eu sei, a Acã também disse isso, era só uma capinha, gente, babilônica. Era só 2,4 kg de prata. Era só 600 gramas de ouro. Ô pastor, é só uma cervejinha. Que mal que tem, pastor. Que pastor que nada, irmãos. A voz não é minha, a voz é de Deus. Quando Deus determina, a nossa obrigação é só obedecer. Ele escreve e mostra certinho a direção e o caminho como nós temos que fazer. Se a gente quiser trilhar um caminho de desobediência, a conquista não será nossa, a terra não será conquistada por nós. Ele vai ter que levantar outra geração, porque a forma que ele diz que nós devemos fazer é a forma que nós devemos obedecer. Então nós não temos que obedecer simplesmente o pastor Fabrício, porque que nada. A gente não tem que seguir ideologias, a gente não tem que seguir a voz que está aí por fora, são muitas vozes. Nós temos só que ouvir a voz do Senhor e obedecer. Quem está entendendo isso?
pastor, você está me afirmando que a causa das grandes derrotas que eu tenho enfrentado em minha vida é porque eu não tenho obedecido à voz do Senhor à risca? Não sei, é você que está dizendo. Eu gosto de uma canção que era daquele Ministério do Louvor, Toque no Altar, era Toque no Altar na época. Ele diz assim: se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer. Já ouviu essa aí? Seguir os teus passos e jamais me desviar. Nunca ouviu, gente? Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, e a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será Manaus. Vocês não ouviram? Eu estou cantando sozinho. Eu vou dar um CD de música crente para você, meu irmão. Vai parar de ouvir a Anitta. Jesus, glória a Deus, amém. E essas consequências vêm depois. O cara pegou e guardou. Eu estava debaixo da capa da tenda dele, debaixo de onde ele dormia, e estava escondidinho lá. O apóstolo Tiago diz assim, ó: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para que vocês sejam curados. Quem está entendendo isso aqui? Porque a oração do justo pode muito em seus... Quem está entendendo isso aqui? A mentalidade de conquista faz com que você não seja um Acã. Porque Acã tinha compromisso com o que, gente? Com a conquista da terra? Ele tinha compromisso com o ouro, com a capa babilônica e com a prata que estava escondida. O compromisso dele era com o que estava oculto. E pessoas que estão sempre ocultando as coisas, que estão sempre escondendo as coisas, trazem grandes derrotas para o povo de Deus, porque elas não estão dispostas a confessar, elas não estão dispostas a serem tratadas. Sabe uma coisa que eu gosto muito no mercado de trabalho, e eu acompanho, eu sou pastor, mas eu acompanho muito o mercado de trabalho. No mercado de trabalho já se tem o consenso, escute, consenso, ou seja, não há quem diga o contrário mais, todo mundo já caiu em si para reconhecer que ninguém consegue alcançar lugar nenhum, coisa nenhuma, conquista nenhuma, sem a ajuda de alguém. O camarada pode ser o mega ultra empresário, bilionário, trilhardário, ele tem alguém que chama a atenção dele. Ele tem alguém que instrui ele. Ele tem alguém que exorta ele quando precisar. E quando ele quer fazer alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é chamar o seu mentor. Estou querendo comprar um iate. Estou querendo comprar uma empresa. E sabe o que acontece? Lá vem o mentor. Não para falar o que ele quer ouvir, mas para falar o que ele precisa. Senta aqui, porque você está querendo isso. E sabe, me assusta. Crente que não aceita instrução, me assusta, gente. Me assusta não por ele não aceitar, mas o motivo que não o faz aceitar. O que esse cara está escondendo? Está entendendo? O que essa pessoa encobre? Será esta a causa de não avançarmos? Não é sério quando temos Acã no nosso meio? Olha como é sério. Deus manda trazer Acã e toda a família dele para que fossem apedrejados em praça pública. E só assim a ira do Senhor se acalmou. Porque Deus sabia que se dependesse de Acã não haveria arrependimento verdadeiro. Haveria o quê? Uma vida oculta. Uma vida de alguém que não aceita instrução. Uma vida de alguém que não aceita correção. Uma vida de alguém que não aceita ser ensinado. Uma vida de alguém que não aceita a palavra de liderança sobre a vida. Essa é a vida dos Acãs dessa geração. Pessoas que estão vivendo grandes consequências. E sabe o que é o pior de tudo isso? Desculpe essa expressão, mas isso é burrice. Sabe por que isso é burrice? Porque isso está trazendo grandes derrotas.
está trazendo grandes prejuízos. Assim como foi com a Acã, paga você e paga a sua família no final das contas. E se tem um comprometimento que eu tenho, não é com o que eu tenho em oculto. Se tem um comprometimento que eu tenho, não é com a capa, não é com ouro, nem é com a prata encoberta. Se tem um comprometimento que eu tenho, é com o propósito de Deus que eu conquiste vidas, famílias e territórios em nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado. É fazer cair os falsos deuses. E se for preciso eu passar por cima daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu passo, irmão. Irmão, eu sou facinho de ser convencido de qualquer coisa. Se você chegar para mim e mostrar que eu estou errando ali, e aquilo ali não contribui para o avanço do reino, eu mudo na hora. Eu sou uma pessoa determinada, eu sei o que eu quero, eu vou para cima. Mas quando você vem e me mostra que o que eu estou fazendo está trazendo prejuízo para o reino, para a minha família, irmão, na hora eu mudo de opinião. Na hora eu aceito a instrução, pode ser de alguém que seja minha ovelha, alguém abaixo de mim, não precisa ser nem alguém acima de mim. Na hora, sabe por quê, irmãos? Porque chega um momento que é uma questão de inteligência. É por isso que Provérbios fala assim: clama por inteligência, suplique por sabedoria, busque o entendimento como se fosse o ouro e a prata, porque eles vão proteger você no dia mau. E se tem uma coisa que a gente tem que ser como crente, é inteligente. E o crente é inteligente, não é verdade? O crente é sábio, o crente tem entendimento. Acã estava num grupo que estava querendo conquistar todo um território em nome do Senhor, mas com a mentalidade de escravo, de tirar proveito de uma capa babilônica, um ourinho, uma pratinha, sabe, irmão, aquela cervejinha abençoada, gelada, né, assim que nós falamos lá em Cuiabá, é gelada, a cervejinha. Ô pastor, mas um pouquinho de ouro faz mal? Uma capinha babilônica, para você ver. O negócio é sério, não é? Faz mal. Porque o pastor Fabrício está falando, quem sou eu? Ô pastor, mas tem algum problema possuir uma capinha babilônica? Tem mal nenhum assistir um filminho de sexo. Ah, pastor, o que é que tem eu e minha namorada? Dá uns pega para capar. Tchaca, tchaca na buchaca. Ripa na chulipa. O que que tem, pastor? Sou jovem. Eu tenho que curtir a vida. Irmão, umas mentirinhas de vez em quando não faz mal, né, irmão? Só faz você perder a terra. Só faz você perder o reino. Só faz você perder e atrapalhar tudo. Leva a sua família junto para o buraco. Isso é terrível. Josué era obediente em tudo. E era isso que Deus estava dizendo para ele: Josué, não é por sua causa. É que você escolheu o cara errado para se posicionar ao seu lado. Você escolheu o cara errado. Então eu ia contar uma história, mas não vou contar. Você se posicionou com um cara errado, você não devia ter feito isso. Você deveria ter colocado os caras com a mentalidade certa. Então, gente, a segunda coisa que eu digo para vocês é: seja obediente. O que está escrito? O que está escrito vale mais do que eu falo. Se o que eu falo não está escrito, você não tem obrigação nenhuma de seguir. Amém? O que está escrito vale mais. Então, o que está escrito na palavra, você não pode ter medo de obedecer. Seja obediente, é o segundo conselho que a gente aprende aqui. O primeiro é: supere os obstáculos. Supere essa cervejinha, irmão. Supere essa cachaçinha que você gosta. Supere essa música que não contribui nada. Supere, irmão. Você está preso nisso, irmão. Você está comprometendo nossa conquista. Está preso nisso? Larga a mão. Isso é uma questão de inteligência, irmão. Você está preocupado com prata, com ouro e com capa, sendo que nós temos um reino. Está se perdendo por coisinha. Não perca coisinha, não. Não perca coisinha, não. A terceira coisa. A segunda eu falei, obediente. A terceira e última coisa, já vou encerrar. Aproveite a segunda chance.
Novas chances não batem sempre na sua porta. Não batem. Mas aproveite quando elas baterem. Não perca as oportunidades novas que Deus vai colocar na sua vida. Aproveite todas as oportunidades que Deus der para você. Se você caiu, se você falhou, você levanta novamente na medida que Deus for te dando oportunidade. E você vai tirando proveito de cada oportunidade que Deus está te dando, porque a intenção dele é que você aproveite. O desejo dele é que você faça uso disso. Ele não está te dando oportunidade para você jogar fora como foi Adão e Eva. Adão, onde estás? Você acha que ele não sabia? Sabia. O que Deus queria? Que ele confessasse. Confessou? Não. O que fizesse? Quem foi que te disse? Ele fazia perguntas. Para quê? Para dar oportunidade para Adão confessar. E em nenhum momento ele confessava. Deus deu uma oportunidade, deu duas, deu três, ele perdia todas. Eva, você vai. Eu fico imaginando Deus assim, vai, fala para mim a verdade, fala, por favor. Aí Eva, não, então foi a serpente. Aí Deus fala, não tem jeito. Dei uma oportunidade para o cara confessar, duas, três, para ela também. Não tem jeito, então aproveite todas as oportunidades. Olha o que vai acontecer na sequência. Depois que Josué pune Acã e a família dele toda, e diz assim, você não está preparado, você não tem mentalidade de conquista, sua mentalidade de mesquinharia, você está presa a coisinha, você está presa a capa babilônica, você está presa a essa situação de ouro, de prata, você está preso com muita coisinha. Então, por favor, só um pouquinho, levante a sua mão, assim, por gentileza, profeticamente ou simbolicamente, levante a sua mão, assim, levante a sua mão. Diga assim, eu declaro, eu sou livre. Fala assim, eu sou livre de todas essas coisinhas que querem me impedir de entrar no reino. Diga, eu vou entrar no reino. E essas coisinhas não vão me impedir. Quem está atendendo aí? Quem está entendendo aí, gente bonita? Gente bonita de Jesus. Aí Deus disse, Josué, seguinte, não vai ficar parado não. Vai ter que avançar. Vou dar uma nova chance. Quer aproveitar? Eu quero. Então você vai entrar agora e vai desafiar Ai de novo. A cidade de Ai. Você imagina o trauma de ter perdido? É como se fosse Davi e Golias, entendeu? Uma cidade grande, perdendo para uma cidade pequena. Sendo que eles tinham ganho de uma cidade maior que eles antes. E agora tem uma grande derrota para uma pequena cidade. Pequenas pedras trazem grandes feridas. E ele está ali, ele falou assim, Senhor, eu preciso superar. Eu tenho que superar Ai. Me dá essa chance que eu vou. Então Josué agora chama todo mundo. E ele orienta, vocês vão seguir à risca o que eu vou dizer para vocês. Por favor, vocês não vão fazer bobagem. Não vai fazer besteira. Tá bom? Tudo bem. Nós vamos fazer assim, a estratégia é essa. Deus me falou, nós vamos fazer assim, 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 assado. Você imagina agora se tinha alguém lá no meio dizendo assim, ô Josué, eu acho melhor do outro jeito. Você acha que tinha alguém? Estava todo mundo vacinado já. Todo mundo já esperto. O que todo mundo fez? Do jeito que você falou que vai ser, é o jeito que nós vamos fazer. Porque nós sabemos que vai dar certo. Nós tentamos fazer de um jeito diferente lá, o trem deu errado. Vamos fazer do jeito. Amém. E o que vai acontecer? Josué aproveita a oportunidade. Eles entram. E aí, enquanto Josué estava com as mãos estendidas, porque ele disse, eu vou ficar com as mãos estendidas vendo vocês. Enquanto Josué estava com as mãos estendidas, o povo estava vencendo. E foi vencendo. E derrotou 12.000 homens de Ai. Diz assim em Josué capítulo 8, 18. O Senhor disse a ele, estende a lança que tens na sua mão para Ai, porque darei na tua mão. E Josué obedeceu e estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade de Ai. Está em Josué 8,18. E Josué estendeu a lança. Eu fico imaginando ele lembrando de Moisés, quando Moisés estava com os braços levantados, e Ur estava do lado dele ali, e o outro, esqueci o nome agora, também estava levantado o braço lá e segurando ele, os braços, e o povo vencia, Arão e Ur. Então eles estavam vencendo. Josué levanta a lança, aponta para a cidade, como se fosse na posição assim, atacar. Vamos atacar esse problema que está nos derrubando. Vamos atacar esse problema que está nos impedindo de avançar. Vamos atacar esses probleminhas que são Ai, que trazem grandes derrotas. São pequenos problemas. São pequenos problemas que nós temos que atacar. Gente, o seu casamento é uma bênção. Eu não consigo ver outra mulher para você. Sinceramente, eu não consigo ver outra mulher para você. E eu não sei por que você fica brigando tanto com sua mulher. Ou melhor, eu sei. São pequenas coisinhas que não são resolvidas, entendeu? São pequenas coisas que você não trabalha, que você não ataca, que você não trabalha para vencer, você fica aceitando, você não trabalha isso.
E aí você briga hoje, aí amanhã você finge que está tudo bem, não pediu perdão, não pediu desculpa, não resolveu o problema, só passa por cima do problema achando que simplesmente aquilo vai ser esquecido. Não vai, vai virando uma bola de neve. Então esses pequenos problemas vão trazendo grandes derrotas. Olha só, a vida financeira toda destruída. Sabe por que está destruída? Está repreendida, a sua vai ficar abençoada. Mas olha só, sabe por que está destruída? Porque você acha que você foi lá e comprou um iate? Você foi lá e comprou um apartamento? Não, irmão. Aquelas pequenas coisinhas, não tem? Aquele lanche de todo dia, aquela pizza de todo dia, ninguém aguenta, irmão. Nem rico faz isso, não sei o que você faz. Acha que todo dia pode comer lanche, que todo dia você vai gastar seu dinheiro. Aí chega tempo de pandemia, você não tem uma reserva de emergência, você não tem um dinheiro guardado, correndo o risco de perder o emprego. Não separou nada, não guardou nada. Também não é fiel no dízimo, não é fiel na oferta. Fica inventando desculpa para não dizimar, para não ofertar. Vai atrás dos caras da internet para tentar achar argumento. Os caras da internet falam para ninguém, irmãos. Fala para os caras da internet sentar com o pastor para vir falar de Bíblia. Eles falam lá na maior gogó. Parece que está falando verdade. Senta com a gente. Pega os pastores e senta junto. E vem na nossa roda falar. Você acha que o cara vai aguentar, irmão? 5 minutos, o cara está pedindo para sair. Não aguenta nada. Não aguenta nada, irmão. Finge que conhece de Bíblia, que sabe de alguma coisa. Entendeu? Quando a gente está perto assim, amarela. Não aguenta nada. Por quê, irmãos? Porque Deus colocou os pastores para defender as ovelhas. E os pastores, homens de Deus, é que vão fazer a obra, protegendo vocês. Há falsos pastores? Eu sei que há. Há falsos mestres? Eu sei que há. Há falsos apóstolos? Eu sei que há. Há falsos profetas? Eu sei que há. Há falsos médicos. Há falsos professores. Há falsos advogados. Há falso em todo lugar, irmão. Há falso tênis. Há falsa marca. Esse mundo é falseado, irmão. Esse mundo é falseado. Há falso em todo lugar. Em qualquer lugar. Mas por quê? Você sabe que os caras estão vendendo um tênis da Nike falso por aí? Então não existe Nike verdadeiro? Ou existe? Não existe uma camisa da Dudalina verdadeira? Só porque tem alguém vendendo falso, agora eu vou achar que não tem verdadeiro? Esses crentes é tudo falso. Esses pastores são todos falsos. Não, mas peraí. Ei, eu sei que tem roupa falsa, mas tem roupa verdadeira. Eu sei que tem médico falso, mas tem médico verdadeiro. Eu sei que tem advogado falso, mas tem advogado verdadeiro. A gente tem que aprender a aproveitar as segundas chances, as segundas oportunidades. Você está aqui nessa noite, porque Deus está dizendo para você: eu quero te dar uma oportunidade para você recomeçar em áreas da sua vida, que você sofreu grandes derrotas, que você por causa de coisinhas, você acabou perdendo a bênção. Não perca sua bênção por causa de coisinhas. Por causa de nada, nem grande e nem pequeno. Se tem alguma coisa na sua vida, pequena, que está impedindo de você receber a bênção, e você viver o propósito de Deus, hoje aqui nós vamos orar para quebrar isso aí, para você se ver livre e desimpedido, para você avançar, continuar avançando em direção ao reino, em direção ao seu chamado. Se tiver algum empecilho na sua vida, retire, porque Deus tem coisas grandes para você. Joga fora, porque Deus tem coisas maiores para você. Considere isso como nada, porque Deus tem um reino para você. Abra mão dessas coisinhas, abra mão desses empecilhos, abra mão dessas coisas que estão impedindo você de avançar. Eu te garanto, o que Ele tem preparado para você é muito maior e muito melhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor, ouvir a sua voz e obedecer de todo o nosso coração. Se você já caiu por causa de coisinhas e gerou grandes estragos, tem sempre uma segunda chance, tem sempre uma oportunidade nova sendo gerada para você. Escute, aqui eu quero encerrar. Esse altar nessa noite é um território de novas chances que Deus quer trazer para você. Eu sei que algumas capinhas babilônicas, como mágoa,
rancor, ira, sei lá o que mais. Roubaram grandes bênçãos de você, impediram você de conquistar o que Deus queria que você conquistasse. Mas escute, o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades, é um Deus de novas chances. E quando Ele chama Acã, o cara chega lá cheio de 9 horas, não aproveita a oportunidade, não aproveitou as chances, caiu e caiu feio, e levou consigo toda a sua família. Mas esse lugar nessa noite é profético, porque eu acredito que não é noite de queda, é noite em que Deus vai levantar homens de Deus, mulheres segundo o seu coração, jovens que serão levantados para viver o propósito do reino aqui nessa terra. Eu creio que você fará uso das oportunidades que Deus está te dando. Eu sei, você já errou muito, você já deu trabalho, eu sei disso, mas olha o Senhor dando uma nova chance para você. Olha o Senhor dando uma nova oportunidade para você fazer a coisa certa, para você andar no caminho reto, para você ouvir a sua voz e obedecer. Será que tem alguma coisinha como ai no seu caminho, impedindo você de avançar? Posso fazer uma confissão? Em mim tem. E eu falei com Deus, enquanto Deus estava me dando essa palavra, eu falei: Senhor, eu não tenho compromisso com a capa, nem com o ouro e nem com a prata. O meu compromisso é com o Senhor e com o seu reino. Retira de mim toda a capa babilônica, retira de mim todo o ouro que é consagrado a diabo, eu não quero. Toda a prata, eu não quero nada que vá enfurecer o Senhor, nem na minha vida, nem na minha família. Pode retirar da minha vida. Fique em pé em nome de Jesus. Quem está entendendo a mensagem aqui nessa noite, diga amém. Coloque a mão no teu coração, por gentileza. Feche seus olhos um pouquinho. Você pode elevar seu pensamento a Deus agora? A seguinte oração: diga-se: Senhor, retira da minha vida toda a capa babilônica, toda prata e todo ouro que não é consagrado a Ti. Eu não quero nenhum impedimento na minha vida que me atrapalhe a conquistar o Teu reino, a fazer a Tua vontade. Se tiver algum empecilho, algum embaraço, algum pecado em minha vida que me impede de receber o Teu reino, retire de mim, retire de mim, porque eu sei que o Senhor tem coisas maiores para mim. Diga: eu sei que o Senhor tem coisas maiores para mim. Quem está recebendo essa palavra aqui? Quem está recebendo? Levanta suas mãos aos céus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Oh, aleluia! Às vezes essas capas, esses 2,4 kg de prata, esses 600 gramas de ouro, tem acendido a ira de Deus contra a nossa vida, e já roubou muitas bênçãos de nós. Olha para mim só um pouquinho que eu estou encerrando. Eu fico fazendo um exercício mental, tentando imaginar aonde é que você já poderia estar. Sério, eu fico fazendo isso. Eu fico imaginando assim, aonde é que você já poderia estar se não fosse
esses impedimentos. Meu irmão, minha irmã, era para você estar muito mais longe, muito melhor. E essas pequeninas coisas, como a cidade de Ai foi um pequenino problema para o povo hebreu, foi que derrubou, que destruiu. Porque grandes problemas, grandes vitórias. Pequenos empecilhos, grandes derrotas. As suas maiores derrotas não foram por coisas grandes, foram por coisas pequenas. E essas pequenas coisas estão sendo removidas da sua vida. Você pode levantar seus dois braços, que eu vou orar por você. Seus dois braços. Pai, nós como igreja, reunidos no Teu templo, na Tua presença, com as mãos levantadas aos céus, estamos declarando que nós não temos nenhum comprometimento com capa babilônica, com 2,4 kg de prata, ou 600 gramas de ouro consagradas ao inimigo. Nós estamos comprometidos com o Teu reino, e nós queremos deixar para trás todos esses objetos, todos esses comportamentos, todos esses pensamentos, todas essas atitudes que enfurece o Senhor, para poder entrar no Teu reino. Nós queremos nascer de novo, Pai, pela água e pelo Espírito, para poder entrar no Teu reino. O nosso compromisso é com a eternidade, não são com coisas passageiras, não são com coisinhas e tentaçõezinhas que o inimigo tem colocado em nossas vidas. Nós nos comprometemos nessa noite a o Teu reino, a fazer a Tua vontade, e que venha a nós o Teu reino, em nome de Jesus. Eu oro pelo Teu povo, declarando isso sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Saia todo empecilho, saia todo embaraço, saia todo pecado, saia tudo que tem roubado a bênção de você, tudo que tem atrapalhado o reino na sua vida, está saindo agora, em nome de Jesus. Eu estou declarando, você é livre para avançar, você é livre para conquistar o reino, você é imparável junto com Deus, em obediência à palavra de Deus, você é imparável. Não vai ser Jericó, não será a cidade de Ai que vai parar você. Você vai avançar, e você vai conquistar o reino de Deus. Eu declaro sobre a sua vida, as muralhas de Jericó já estão caindo diante de você, e a cidade de Ai já está sendo derrotada, e você vai avançar em direção à vontade de Deus, a vontade de Deus, em nome de Jesus. Quem está recebendo aí, diga glória a Deus. Eita glória, levante a sua mão ainda e adore comigo. Levante a sua mão ainda e adore comigo. Nós vamos adorando ao Senhor.